Bom dia, Brasil. No meu vídeo anterior, eu falei sobre o cristão e a política, né? Porque há uma grande repercussão, uma grande polêmica sobre essa questão. O cristão, ele deve ou não se manifestar politicamente? Aí as pessoas pegam dois versículos da Bíblia, que eu até falei no outro vídeo, e quero dizer que não é que aquilo ali está errado, mas a forma com que as pessoas colocam, elas querem, de certa forma, minar a opinião do cristão, o posicionamento do cristão. Então eu vou entrar aqui, já nessa segunda parte, com aquelas referências para que a gente realmente mostre que a forma que lá conduz nos diz que realmente nós temos que respeitar as autoridades, que toda autoridade é instituída por Deus, mas isso não quer dizer que nós, como cristãos, não devamos nos posicionar politicamente contra as artimanhas do inimigo, contra as coisas de um governo caído, contra as coisas que vão contra a palavra de Deus. Então, geralmente, quando há uma polêmica, há muita crítica em cima dos cristãos, sobretudo aqueles que, como eu, sou uma cidadã comum, não tenho um título de apóstolo, de bispo, de pastora, né? Se manifestam nas redes sociais, muito bem pontual, muito bem posicionada, sabendo o que está dizendo, assumindo as responsabilidades perante aos homens e perante a Deus, porque cada palavra que eu digo, eu vou um dia dar conta delas. Então é importante as pessoas saberem. Então eu sempre gosto de falar aquela frase, né? Se eu fosse parar cada vez que eu levo uma pedrada, eu não estava aqui falando, não estava mais usando nem rede social. Só que a autoridade de Deus, o discernimento de Deus, sempre vai prevalecer na minha vida. Então eu queria deixar aqui em Eclesiastes 10:20, diz: nem ainda do teu pensamento amaldiçoeis ao rei, nem tampouco no mais interior do seu quarto, em algumas versões fala no mais interior das tuas recâmaras, porque uma ave do céu poderá levar suas palavras e seus alados poderão divulgar o que você disser. Aqui está bem claro que essas aves do céu, né, que essa figura alada que vai levar essa conversa aos ouvidos das autoridades, dos governantes, são seres espirituais, assim como também pessoas que são usadas, entram nas redes sociais hoje para estar vendo quem está falando mal de político A, de político B. E assim, uma coisa que aqui está certo, nós como cristãos, especialmente, não podemos amaldiçoar ninguém. Amaldiçoar não é coisa de Deus, sabe? Agora, isso não quer dizer que você não vá ser contra posicionamentos caídos, posicionamentos que vão contramão o que a palavra de Deus diz. Eu vou estar citando porque que a palavra me orienta a isso e que vai realmente dizer que o cristão não só pode, como deve se posicionar assim. Como eu sempre gosto de falar, quando eu era criança, eu conhecia os crentes ou os evangélicos, aquelas pessoas firmes contra, né, um sistema. Eles eram chamados de protestantes. Mas nós estamos numa geração que prefere ficar de boas, né, do politicamente correto, e não se manifestar, a não ser quando é de interesse particular para defender candidato X ou Y, porque vai de alguma forma beneficiar essas pessoas. Então eu não estou aqui para agradar homens, estou aqui para agradar o Senhor. E aí o outro versículo que fala que as pessoas usam muito isoladamente para oprimir ou para jogar panos quentes naqueles que têm coragem de vir a uma rede social ou de se posicionar onde ele estiver, seja dentro de uma igreja, uma instituição religiosa, ou seja na sociedade, tem voz firme, tem procedimentos firmes, posicionamentos de um cidadão realmente que é cristão e que sabe também que o caráter de um governo do céu, os seus governantes terão que andar de acordo também com aqueles preceitos que estão escritos na palavra de Deus. Então, não pode haver contradição. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que procede disso vem do maligno. A porta é estreita. Nós temos promessa para vir o reino de Deus e a sua justiça para o nosso povo, mas em Jeremias fala que clama a mim e respondeste-eis, e anunciaste-eis coisas grandes e
coisas grandiosas que ainda nem sabem. Então há promessas, também diz lá em 2 Crônicas, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há uma condição para Deus sarar a terra. E ele diz que nós temos que ser sal e luz desse mundo. Então, que sal insosso é esse que não está salgando a nação? Que luz é essa que está deixando as trevas refletir em todas as instâncias? Então, nós precisamos ter esse discernimento de espírito. Em Romanos 13, 1-2 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que existam que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E os que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Então, amaldiçoar a autoridade está realmente fora do posicionamento de um cristão. Ter maus pensamentos sobre essas autoridades também, nosso dever como cristão é orar. Também como cristão, como líder, né, no caso, é falar também do amor de Jesus, falar do evangelho para essas autoridades e não se juntar a elas naquilo que é errado. E também nós temos que nos sujeitar às autoridades governamentais, que aqui na palavra não diz que é só um governador, um presidente, um deputado, um vereador. Um guarda de trânsito, no trânsito, quando ele está ali controlando, ele é uma autoridade. E o que virou o nosso país? Um professor dentro de uma sala de aula, ele é uma autoridade instituída por Deus. E quando eu era criança, meus pais sempre ensinaram que o professor ali, o que ele disser, acabou. Só que hoje nós vivemos num país que não respeita ninguém, nada. E temos uma política de um governo caído que instrui as pessoas a baterem de frente com isso. Então nós não podemos aceitar isso. E é o cristão que tem que ter esse posicionamento firme. E para estar firme nisso, nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos ter as nossas armas espirituais, uma vida diante de Deus e diante dos homens reta. Então, assim, essas são as referências que as pessoas pegam isoladas para tentar ofuscar aqueles que vão de acordo com a verdade. Não tem como separar a política da Bíblia, porque a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, ela fala de governo. No final, em Apocalipse, fala da nova ordem mundial, dessa coisa. Hoje nós somos um mundo globalizado, então não tem mais aquela coisa de você dizer, eu sou do Brasil, não tenho nada a ver com o que se passa nos Estados Unidos ou na China. Tanto é tão real isso que vocês viram aí no último vídeo, até que eu postei nas redes sociais, alguns partidos no Brasil buscando direções de partidos que vão totalmente contra a palavra de Deus para trazer para o Brasil. Não tem mais como a gente fingir que nós estamos alheios a essas coisas. Está acontecendo, eu sempre falo, o que as pessoas não leem na Bíblia, elas podem assistir nos jornais nacionais, porque está acontecendo. E a Bíblia é mais atual do que qualquer jornal que vai sair amanhã de manhã. Então eu queria deixar umas referências aqui que dá sim ao cristão o poder e a autoridade para ser um cidadão que pode fazer diferença nessa nação, independente do posicionamento, da patente dele ou do título. A maior autoridade que Deus nos dá não está nos títulos, está na nossa vida consagrada ao Senhor e na nossa intimidade com Ele. Você nunca vai ver na Bíblia aqueles profetas que foram aos reis dar os recados, não eram pessoas destaques na sociedade. Geralmente, uma amiga minha gosta de dizer, o profeta ele é solitário. E a Bíblia diz que Deus é o mesmo de hoje, de ontem e do amanhã. A Bíblia não mudou, Deus não está morto, como eu gosto sempre de postar. Então eu queria deixar uma palavra que está em Efésios 5:11, que diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Efésios 5:11.
Não sejais cúmplices, nós não podemos ser cúmplices com a bandalheira, com a sujeira, com a corrupção. Então, muitas vezes, a gente vê muitas críticas duras em cima dos cristãos, dos poucos, dos raros, né? Jeremias de hoje, do João Batistas. Você vê lá na bancada evangélica, vamos ser bem exemplar. São 80 parlamentares. Tem um lá que bate de frente, que eu sempre falo que ele não está ali como deputado federal, porque até a linguagem dele é mais de um pastor e de um profeta, que é o Cabo Daciolo. Mas quem é que vê os outros tirando foto com ele e dizendo que apoia ele? Por quê? Porque ele vai lá e ele, bota o dedo na ferida, inclusive daqueles que se dizem representar o povo de Deus. E quando os escândalos acontecem, as pessoas ficam caladas. Então, gente, nós precisamos ficar atentos, ter discernimento de espírito. Eu queria deixar também 2 Timóteo 1,7, que diz assim: porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós podemos mudar a história de uma nação. Deus mudou a história de Israel com o reinado de Davi. E Davi respeitava o rei Saul, mas ele teve o tempo de orar e teve o tempo de lutar. Então as pessoas usam alguns versículos bíblicos baseados em conveniências para explicar aquilo que elas dizem defender. Mas se você olhar por trás, às vezes, tem alguns interesses pessoais. Nós não podemos ter isso. A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. E o que procede disso vem do maligno. Então, para encerrar esse vídeo, eu acredito que eu ainda venho com a finalização dele, que é um assunto bem delicado. Eu preciso estar bem realmente em Deus para não ser mal interpretada, porque a minha intenção aqui não é defender placas de igreja, não é defender líderes. Eu estou aqui para defender o evangelho. E a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Existe uma condição para que a terra seja sarada. Nós temos que nos converter dos maus caminhos, pegar a direção certa do evangelho, fazer aquilo que Deus instrui. Atos 5:29 diz: ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Se nós não temos intimidade com Deus, se nós não temos o discernimento de espírito, realmente qualquer vento de da sã doutrina, qualquer vento também, às vezes até de falsos profetas, vai nos levar, assim como eu falei lá em sofisma e mentira, ao abismo. Então que busquemos intimidade com Deus. Lê a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia enquanto nós podemos ser livres nesse país para fazer isso. Então eu queria fechar esse vídeo agora e dizer que eu venho só com o encerramento do cristão e a política final, a parte final. Então eu espero que tenha esclarecido um pouco essa polêmica do posicionamento do cristão. Hoje nós temos o voto. O voto é que vai nos dar o poder para colocar lá aquelas pessoas. E Deus coloca 5, 6, e você tem aqueles que mesmo que são imperfeitos, mas alguns você sabe o que eles defendem. E se você vai contra aqueles que defendem aquilo que vai contra a Bíblia, você já sabe que você tem o candidato errado. Então é isso, gente. Vamos pensar. A Bíblia diz que o nosso culto tem que ser racional. Nós temos que ter fé, mas temos que ser inteligentes também para fazer as nossas escolhas. Um grande abraço e que tenha um ótimo final de semana, em nome de Jesus.